Bem-vindos à aula 2. A gente vai falar agora sobre mapeamento de competências. Vamos falar de pontos fortes, pontos fracos e o autoconhecimento que você precisa para poder montar um bom currículo. Mas eu quero só relembrá-los que na aula passada a gente falou sobre triagem de currículos, sobre o quanto tempo você tem para se apresentar num primeiro momento para um RH, e isso vai ser importante para o entendimento dessa aula. O que é válido ressaltar? Quando você pensa em pontos fortes e pontos fracos, pensa primeiro no seguinte: autoanálise. Você tem que fazer um exercício para conseguir perceber quem é você. Você tem que entender que se você souber quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos, você consegue se vender, você consegue se posicionar, você consegue participar de uma boa entrevista, você provavelmente vai conseguir dar respostas que são respostas concisas, sólidas e que podem te ajudar em um processo de seleção. Mas o processo de mapeamento de competências, ele tem um participante que é talvez o mais importante e que tem que ser muito ativo nisso, que é você. A recomendação que eu dou, com toda a minha experiência, é que você faça um mapeamento de competências, primeiro entendendo e se questionando sobre você como profissional, e depois, num segundo momento, você peça feedback para outras pessoas, para validar como você se posiciona em pontos fortes e em pontos fracos. Então, acho que é válido só repetir algumas coisas. Se você souber quais são as suas competências, você provavelmente vai conseguir se destacar no mercado, porque você vai conseguir vender você de uma forma melhor, seja no seu currículo, seja num processo de seleção, numa entrevista, por exemplo. Você provavelmente se posiciona de uma forma diferente da sua concorrência, porque você provavelmente consegue responder perguntas de forma clara, você consegue passar mais segurança para o seu entrevistador ou para o seu futuro empregador. E é muito importante que isso vai destravar o seu potencial. Quando você entende aonde você é bom e aonde você tem pontos a desenvolver, isso fica muito mais fácil para um autodesenvolvimento. Um exercício que eu costumo passar para as pessoas é que você tem que colocar tudo no papel. Então agora a gente vai começar a aula sobre mapeamento de competências. Ou melhor, a gente vai falar sobre pontos fortes, pontos fracos e principalmente conseguir com isso te levar a vender o seu produto, a vender a sua pessoa dentro de um processo de seleção, com o seu currículo ou numa entrevista. Na aula passada, só para relembrar, a gente falou sobre os primeiros passos de um currículo e ressaltou o quê? Triagem de currículos e quanto tempo dura essa triagem. Então, o que a gente ressaltou com tudo isso? A gente falou sobre o fato de que em pouquíssimo tempo o seu currículo é analisado e você tem que criar palavras-chave e a gente vai discutir sobre isso agora. Entrando então no mapeamento de competências, o que é válido ressaltar? Então vou falar para você que tem que montar um currículo nesse exato momento, para você que está participando de um processo de seleção, está fazendo entrevistas, né? Ou para você que está querendo reingressar no mercado de trabalho. Então imagine o seguinte: quando você faz pontos fortes e pontos fracos, lembre-se de que a primeira coisa é você fazer uma autoanálise, tá? Mas os pontos fortes e pontos fracos, eles vão demonstrar quem você é. Então vamos lá, se você tiver pontos fortes específicos que você acredita que você tem, você deve listar esses pontos fortes. Você também deve listar os pontos fracos. Mas quando você faz essa listagem, você vai ter um autoconhecimento de quem você é nesse exato momento. Decidir pontos fortes e pontos fracos pode te ajudar num plano de ação para melhorar o seu currículo. Pode te ajudar num plano de ação para saber responder as perguntas certas numa entrevista. Pode te dar um plano de ação para reingressar no mercado.
Porque quando você tem claro quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, você consegue se vender, você consegue se posicionar, você consegue se destacar. Então, pessoal, vamos começar com o passo a passo para vocês poderem mapear as competências de vocês. Vale ressaltar que a gente montou um e-book e nesse e-book, que vai fazer parte, é o bônus que nós estamos dando aqui também, vai ter todas as informações, vocês podem preencher os campos que vão estar disponíveis nesse e-book, ok? Nesse passo a passo, vamos começar primeiro com uma autoanálise profissional. E aí eu queria ressaltar algumas coisas. Quando vocês fizerem essa autoanálise, primeira coisa, sejam imparciais, sejam honestos com vocês, tenham certeza de que não existe emoção envolvida nesse trabalho. Por que eu quero dizer isso? Porque muitas vezes nós achamos que nós somos melhores do que realmente somos, né? Muitas vezes nós achamos que temos muito mais resultados do que realmente nós conseguimos durante a nossa carreira. Então, se você tirar a emoção, se você tirar a imparcialidade, se você avaliar você de fora, isso pode te ajudar muito. E claro, eu vou compartilhar diversas perguntas que vocês devem fazer. Mas vamos lá, vamos começar com o seguinte exercício. Primeiro vamos fazer o que a gente chama de trilha de autoconhecimento. Lembrando que isso vai estar no e-book. Na trilha de autoconhecimento, a sugestão é que você crie 4 colunas. Nessas 4 colunas, a primeira, você vai listar os seus feitos. Tudo que você já fez na sua vida, né? Tudo que você já participou. Então, por exemplo, você participou de um projeto dentro da sua empresa. Você, na faculdade, participou da empresa júnior. Você, por exemplo, teve a oportunidade de fazer viagens internacionais pela sua empresa ou fez intercâmbio. Enfim, coloca tudo o que você já fez e que possa te destacar, o que possa ser interessante como conteúdo a seu respeito. A segunda coluna, você já vai trabalhar em resultados qualitativos e quantitativos. Então, como exemplo, né? Eu gosto muito de falar sobre o tema de resultados. Quando um profissional escreve no currículo, né, sobre as suas responsabilidades, as pessoas querem entender que tipo de resultados essa pessoa trouxe para a empresa. Então, exemplo simples, né? Você pode falar que o teu resultado foi que você ajudou a incrementar a venda da empresa, ou você em tantos R$1.000, ou você ajudou a reduzir despesas em tantos R$1.000, ou qualitativamente você melhorou um processo, você auxiliou no ganho de tempo de um processo. Então existem vários caminhos para seguir, mas você deve pensar nos seus resultados que possam ser qualitativos e também quantitativos. Já na terceira coluna, o que você deve fazer é colocar qual foi o seu papel em cada projeto. Então muitas vezes as pessoas vêm e falam o seguinte: poxa, Ricardo, eu participei de um projeto para identificar uma nova empresa e adquirir essa nova empresa. E a pergunta que fica é: você liderou o projeto ou você foi um dos integrantes? Se você foi líder, o que exatamente você fez? Se você só foi um integrante, quais foram as suas responsabilidades? Então, detalhe um pouco da sua participação em cada um desses projetos. Na quarta coluna, o interessante é você falar sobre o impacto. Se o impacto foi positivo, se o impacto foi negativo, por que esse impacto foi positivo ou negativo. E mais interessante, se você voltasse para trás, o que você faria de diferente. Então, dito isso, volto a ressaltar. Nessa primeira autoanálise, fazendo a trilha do autoconhecimento, se concentra em 4 colunas. Primeira coluna, coloca os seus feitos. Segunda coluna, coloca resultados quantitativos e qualitativos. Terceira coluna, coloca qual foi o seu papel dentro dos projetos que você participou. E no quarto, você coloca o impacto, se ele foi positivo, se ele foi negativo, o que você faria de diferente.
Então é importante ressaltar que todo mundo tem resultado. Eu vou dar um exemplo simples, mas que é válido para vocês entenderem o porquê disso. Quando o presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, visitou a NASA pela primeira vez, ele encontrou um faxineiro e ele fez uma pergunta muito simples. Ele falou assim: o que você está fazendo aqui? Né? Qual é a sua responsabilidade? O que você faz? E esse faxineiro deu uma resposta muito interessante. Ele falou o seguinte: eu estou ajudando o homem a ir à Lua. Ou melhor, ele não falou que ele faxinava. Ele deu uma resposta mostrando que ele fazia parte de um projeto muito maior. E essa é a mentalidade que você tem que ter quando você faz esse exercício, quando você avalia todas as informações que estão na sua coluna. E isso vai te levar ao próximo exercício, que é um exercício onde a gente fala sobre interesses. Por quê? Porque quando você faz esse primeiro exercício, que é a trilha do autoconhecimento, isso te dá uma bagagem importante para você começar a montar um bom currículo, começar a responder perguntas de forma assertiva em entrevistas e se posicionar em um processo de seleção. Agora, quando a gente te leva para esse segundo exercício, que é importante, que é o quadro de interesses, isso vai te dar uma visão mais clara de futuro, de posicionamento, de como identificar o que é melhor para você. Vou dar alguns exemplos. No quadrante de interesses, a nossa recomendação e aprendizado diz que vocês têm que, primeiro, definir o que vocês gostam de fazer. O que eu quero dizer pelo que vocês gostam de fazer? O que te dá motivação, o que te dá prazer, o que você faz sem necessariamente alguém te dar ordem. O que você faz que de repente te traz mais resultados. Depois disso, se preocupa com o que você não gosta de fazer. Tá? Então, lista isso. Porque esse é um aprendizado muito importante e eu sempre falo para pessoas quando elas avaliam novos empregos. Porque muitas vezes você passou por um emprego que você não gostou e você não gostou porque as atividades desse emprego eram ruins ou não estavam adequadas com as suas competências ou não estavam adequadas com seus interesses. Então você tem que entender e fazer um exercício para entender o que você não gosta. O terceiro ponto é você você pensar em coisas que você ainda não fez e que podem ser do teu interesse. O quarto ponto do quadrante é o que você quer aprender. Então eu vou dar alguns exemplos importantes para vocês. Você pode querer aprender uma habilidade técnica, que pode ser, por exemplo, um curso de Excel, pode ser Power BI, pode ser alguma coisa, por exemplo, ligada à sua área, na área de engenharia ou de tecnologia. Você pode querer muitas vezes aprender uma habilidade de comunicação. De repente você pode querer aprender um idioma, você pode querer aprender a fazer gestão de pessoas, né? Ou você pode muitas vezes querer aprender algo diferente, né? De repente querer entender mais sobre uma indústria, sobre o seu negócio. E disso a gente vai para um exercício que é muito interessante. Eu anotei aqui, tem um professor chamado Robert Katz, que ele é executivo de empresas e ele criou o que se chama círculo de habilidades. E ele dividiu esse círculo de habilidades em 3. Então existem as habilidades técnicas, que é justamente você conhecer de um Power BI, um Excel, enfim, habilidades que você vai utilizar e que são essenciais para determinados empregos, determinadas atividades e oportunidades de trabalho. Existem as habilidades humanas, que isso está ligado em relacionamento entre pessoas, habilidade de comunicação, e muitas vezes uma habilidade de comunicação para você fazer gestão de pessoas, para você se comunicar e vender ideias de forma clara, para você ter a capacidade de escutar o que as pessoas te falam, compreender o que o mundo te traz. E existe uma terceira, que é a habilidade holística, é uma habilidade mais conceitual, onde você entende o todo. Então, tem um exemplo muito legal que eu sempre falo, que muitas vezes você pode estar enxergando uma árvore ou você pode enxergar a floresta. Na habilidade conceitual, o objetivo é que você enxergue a floresta, é que você entenda mais do que simplesmente a sua posição, o seu trabalho atual, mais do que a sua área,
mais do que a sua empresa, e sim a sua indústria, o que acontece acima do que é o seu dia a dia. Com esse conceito, vale você entender essas habilidades e pensar o seguinte: eu, Ricardo, por exemplo, quais são as minhas habilidades técnicas? E eu listo essas habilidades técnicas. Quais são as minhas habilidades humanas? Eu listo as minhas habilidades humanas. Quais são as minhas habilidades conceituais? E eu listo. E eu faço um ranking de 1 a 5. 1 sendo muito ruim, 5 sendo muito bom. Fazendo esse exercício, o que é legal? A primeira coisa, você vai aprender mais sobre você vai perceber quais são as suas habilidades, e com isso você vai conseguir entender que vagas você provavelmente pode aplicar no LinkedIn, que vagas você pode concorrer e que estão disponíveis no mercado nesse momento, e mais importante, como utilizar palavras-chave para o seu currículo para se destacar no mercado de trabalho. Só para dar alguns exemplos, eu fiz algumas perguntas-chave, eu elaborei algumas perguntas-chave que podem ser interessantes dentro desse exercício para você responder. A primeira é o seguinte: se eu fosse o meu chefe, o que eu falaria de mim? A segunda, por que eu me contrataria? Terceira, por que eu escolhi começar a trabalhar nessa área ou nesse emprego? O que eu faria de diferente com a experiência que eu tenho nesse momento? O que me motiva no emprego atual? O que pode fazer com que eu queira uma mudança de trabalho nesse exato momento? Os problemas que eu já enfrentei na minha carreira profissional são problemas que eu criei ou são problemas que foram criados por outras pessoas? Novamente, importante vocês responderem isso sem nenhuma emoção. Importante vocês responderem isso olhando de fora. Entendam que vocês nesse momento são um produto, um profissional, e vocês têm que se olhar de fora e responder essas perguntas, porque uma visão sem emoção vai ajudá-los nos próximos passos. Vocês podem, a partir daí, entrar e pedir feedback para o network. Isso é uma coisa que eu sempre recomendo. Por quê? E quem pode fazer parte desse seu network? Recomendo que sejam ex-chefes, ex-pares, ex-subordinados, pessoas que te conhecem muito bem, porque essas pessoas elas vão validar todas as informações que vocês estão listando. Então imagina que você vai ter feito o quadrante, você vai ter preparado as colunas, você vai ter feito toda uma autoanálise, você vai ter diversas respostas e você quer validar as respostas que você acredita que você tem com outras pessoas. Então vamos lá. O que você pode fazer? Com o teu network você pode fazer as mesmas perguntas. Então você pode perguntar: se você fosse meu chefe, você me contrataria? Por que você me contrataria hoje? Quais são os pontos que você acredita que eu preciso me desenvolver? Você acredita que eu tenho empregabilidade no longo prazo? Seja criativo quando você fizer essas perguntas e pedir feedback para o teu network. Você pode muitas vezes, nessa criatividade, fazer determinadas conexões no LinkedIn, de preferência com pessoas da mesma área de atuação. E você, através dessas conexões, você pode começar a estabelecer relacionamentos e pedir feedback para essas pessoas. Você pode pedir um feedback do tipo: poxa, olhando o meu currículo, olhando a minha experiência profissional, você acredita que eu poderia fazer parte da sua empresa? Olhando de fora, sem me conhecer, olhando para a minha carreira profissional, o que você acredita que falta para um próximo passo? Você não tem que ter vergonha de fazer isso. Muitas pessoas admiram esse tipo de postura. Existe um ditado que diz o seguinte: se você não perguntar, se você não pedir, você não tem. E o não você já tem. Então não deixe de fazer as perguntas, não deixe de pedir feedback. Então você pode usar o teu network para validar essas suas respostas e seguir em frente.